Boa, Tainara, tudo bem, Tainara? Bom dia, bom dia. Bom dia, Anthony Pimenta, bom dia, Natália, Carimã, bom dia, Vivian, bom dia, bom dia. Bom dia, Breno Lopes. Beleza. Agora que eu vi o que, meu Deus? A roupa? Que roupa, meu pai? Que eu tô sem roupa? Na verdade é que eu tô com a blusa da mesma cor do pano aqui, aí tá só o símbolozinho flutuando aqui, ó. Tatuei no peito aqui, só tem a cabecinha voando ali, ó. Só tem a cabecinha sobrevoando a mesa ali, ó. Ó, minha cabeça tá em cima da mesa agora. Ai, ai. Então deixa eu ver se vou me colocar dentro da piscina agora. Então, deixa eu ver aqui. Ver se dá pra ficar dentro da piscina. Que viagem, que viagem. Beleza. Só com a cabeça em cima da mesa. Vamos lá. Bom dia a todos. Natália, te espero hoje de novo, hein? Você está aí sempre na área hoje à noite, te espero novamente, hein? Se você puder, é claro. Anthony tá me deixando na mão, hein, Anthony? Anthony tá vacilando comigo. Tainara, quero ver Tainara lá um dia, hein? É, Anthony. Não vi Anthony nenhuma vez lá ainda, Natália. Não deu moral pra gente nenhuma vez ainda. Tudo bem que o cara é nerd, sabe de todas as disciplinas aí. Sem problema, Anthony, sem problema. Podendo. Breno, quero ver Breno lá também. Vivian, Tainara. Ok. Hoje teremos bate-papo de físicas, falando de energia física, que inclusive inclui o professor J10 e Mal Mal, professor Mal Mal, top de linha. Estou respirando, mas por que você está respirando matemática, Anthony? Caramba, que meta alta, hein? Anthony, você consegue abrir áudio para falar comigo? Consigo, eu tava com preguiça mesmo. Anthony, por que você está respirando matemática e sua meta tem que ser mais de 40? Porque eu quero tirar uma nota boa, porque eu não sou bom em humanas, então tem que tirar uma nota alta em uma matéria que eu sei para jogar nota para outra matéria. Entendi. E redação, está focando nisso também? Uhum. Entendi. Natália, eu concordo em partes com você. Anthony é das exatas. Está claro que Anthony é das exatas. Entendeu? Eu também. E o pessoal das exatas tem esse orgulho que você citou aí. A gente parece que não se permite uma. Quando eu digo uma nota ruim, por exemplo, 35 não é uma quantidade pequena numa prova de 45. Mas ó, você vê que a meta dele está lá em cima, o sarrafo está lá em cima. É, mas no simulado eu fiquei pistoleira porque eu acertei 38 e eu errei 4, tipo,
de bobeira. E eu fiquei muito pistola. Eu fiquei uma semana pistola. Isso vai acontecer, Antônio. Você vai errar várias de bobeira. Até porque 45 questões em uma matéria, tá? Mas eu estou falando de 90 num dia. É desgastante, é psicologicamente desgastante, é fisicamente desgastante. Chega uma hora que a gente perde o foco. É normal isso aí. É mais do que normal. Você vai sair da prova lá, em qualquer prova, qualquer simulado, e você vai olhar depois e falar assim, nossa, eu marquei um gabarito errado, ou interpretei errado, ou, sei lá, eu usei a fórmula errada. É a distração que a nossa mente, nosso cérebro buga mesmo, não adianta. É por, dentre vários motivos, eu já acho que falei na sala de vocês sobre isso, mas eu cito direto. E eu não sou fã da prova do Enem, do modelo de prova do Enem. Entendeu? Uma prova muito extensa, muito desgastante e que não vai provar justamente o que ela imagina que quer provar. Entendeu? Você tem hora que você sabe alguma coisa, mas complica tanto nos enunciados, complica tanto na questão física mesmo. Vou dar um exemplo simples. Eu particularmente, eu, eu sinto frio com extrema facilidade. Entendeu? Frio. Calor não me incomoda. Eu fiz o Enem em 2016, para um teste, só para testar mesmo, para entender o processo, está dentro do processo. Me colocaram numa sala, numa escola boa até, aqui em Vitória, mas o ar-condicionado era muito, mas muito gelado. Aquilo ali me incomodou um tanto que eu o tempo inteiro, por exemplo, eu saí da sala acho que umas 5 ou 6 vezes com o intuito assim, de ir ao banheiro ou tomar água, alguma coisa assim, porque na verdade eu queria sair para me esquentar, porque me incomodava e aquilo ali me tirou a concentração, ficava impaciente toda hora, porque os dedos ficavam duros, gelados, entendeu? Então, pequenas coisas tiram o foco daquilo que é o principal. Sem contar que um cara desse tamanho, 1,94, eu sentei em umas cadeirinhas que pareciam de pré-escola. Não cabia dentro do negocinho direito. É outra coisa que parece pequeno, mas são essas pequenas coisinhas que incomodam, entendeu? Olha lá, uma escola de fundamental. Entendeu? São pequenas coisinhas que tiram o foco todo. Então, não está provando ali, vou provar o cara nos conhecimentos dele, o discurso, nas habilidades e competências. Bosta nenhuma, entendeu? Sem contar que, cara, eu posso pegar qualquer questão daquelas, principalmente as faculdades militares, por exemplo, onde o cara é direto. Ó, dado o valor disso, o valor disso, encontre isso. Ponto. Eu prefiro questão assim, direta. Ok? Posso pegar qualquer questão desse tipo, criar uma fantasia, um texto não tenho a questão de Enem. Entendeu? Então, para mim, é conversa fiada total. Esse negócio de questões contextualizadas, balela, conversa fiada. Historinha de carochinha, conto de fada. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa então, já que Anthony está respirando matemática. Beleza. Respire outros ares também, Anthony. É bom. Muito bom. Natália, se você puder, eu te espero hoje de novo, hein? Vamos lá. Meus queridos, então deixa eu compartilhar aqui o... Eu me lasco porque da ansiedade. Ansiedade é um dos piores. Ansiedade é tenso. E aí, Natália, imagina, por conta dessa ansiedade, você vem bem, se preparando, a pessoa ansiosa pra caramba. Um dia antes da prova, você, na noite ali, a pessoa dorme mal, come mal, amanhece, imagina, amanhece passando mal. Ixi, sua preparação de um ano inteiro foi por água abaixo por um dia
entendeu? Um dia de problema de saúde, físico, alguma coisa assim. É tenso, tenso, tenso e complexo, um assunto complexo. Vamos lá. Share. Meus queridos, bom, na nossa aula de terça-feira, então, falamos um pouquinho sobre arcos côngruos, ok? São arcos que têm a mesma origem, início e fim. E vocês estão enxergando aqui o documento lá? Que inclusive está, já encaminhei no Drive lá na sala, desde terça-feira. Estão enxergando o material? Sim. Beleza. Então falamos de arcos côngruos. São arcos que têm a mesma extremidade e a diferença entre eles é o número de voltas que eles executam, ok? Mas que para trigonometria isso pouco importa. Um arco que não chegou nem a completar uma volta e um arco que deu 1000 voltas, mas se eles pararem no mesmo local, então significa que eles têm as mesmas propriedades trigonométricas, ok? Então eles são arcos côngruos. A palavra côngruo vem de congruente, que é igual, mas eles não são exatamente iguais os valores, mas eles têm as propriedades trigonométricas iguais. Beleza. E esse valor onde o seu arco para, não importa quantas voltas ele dê, se chama primeira determinação positiva, ok? Tanto que um ângulo muito grande, quer saber quantas voltas ele deu onde ele parou, divida por 360, você vai achar o número de voltas que para a gente pouco importa, se deu 5, 50 ou 5.000 voltas. O que importa é onde ele parou, o resto da divisão. Então, esse resto é que é a minha primeira determinação positiva. Inclusive, é o primeiro cálculo que a gente vai fazer no nosso assunto da aula de hoje, nos cálculos de senos e cossenos, ok? Então, preciso encontrar essa tal primeira determinação positiva. Beleza. Feito isso, sabendo então onde o nosso arco ele vai parar, então esse arco parando em alguma posição do nosso ciclo trigonométrico, beleza? Então ele será um ponto e todo ponto, quando visto pela ótica do plano cartesiano, ele tem um par de coordenadas, uma localização geográfica, latitude e longitude, uma coordenada x e uma coordenada y, ok? E nós vimos que essas coordenadas x e y, ok? Quando a gente, um ponto qualquer, aqui ele está no primeiro quadrante, mas podia estar em qualquer lugar. Um ponto qualquer tem o seu par de coordenadas e essas coordenadas x e y, na verdade, vão representar senos e cossenos, uma vez que a hipotenusa do nosso triângulo retângulo formado aqui dentro sempre vale 1, porque é o raio do ciclo trigonométrico. Uma das características do ciclo trigonométrico é ter raio igual a 1. Então, nós vimos que o seno vai ser obtido através da coordenada y. Por essa razão, o eixo y, o eixo vertical, é chamado eixo dos senos. E também vimos que através do triângulo retângulo, o cosseno é dado por um valor localizado no eixo horizontal, eixo x. E por essa razão, o eixo horizontal vai ser agora então denominado de eixo dos cossenos, onde a gente obtém os cossenos, ok? Então, a partir dessa definição do triângulo, onde quer que você pare no ciclo trigonométrico, coordenadas x e y representam senos e cossenos. E a partir disso, meus queridos, foi onde nós terminamos a nossa aula passada, foi o seguinte, bom, se por acaso os nossos arcos, eles pararem em cima dos eixos coordenados, em cima do eixo x ou eixo y, que é onde estão os ângulos de 0, 90, 180, 270 e 360, já que senos e cossenos são dados pelas suas coordenadas, então nós vimos que as coordenadas desses 4 pontos, nessas 4 posições, são dadas por esses pares ordenados. 1, 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. Onde a coordenada x representa cosseno, coordenada y representa seno. Então, a partir dessas coordenadas, desses 4 pontos, nos permitiu, então, ampliar o nosso leque de ângulos, que até então só tinha 30, 45 e 60. Agora a gente pode incluir os ângulos de 0, 90, 180, 270 e 360.
Então, nós temos os seus senos e cossenos dados pelas coordenadas desses pontos. Foi o que nós vimos na nossa aula passada. E finalizamos vendo que, se senos e cossenos são os nossos eixos horizontal e vertical analisados no ciclo trigonométrico, então tanto seno quanto cosseno só podem variar dentro desse círculo trigonométrico. Ou seja, os valores mínimo e máximo dos senos e cossenos só podem ser -1 e 1. Qualquer valor aqui dentro é permitido para o seno e para o cosseno. Passou de 1, não existe seno maior do que 1. E não existe seno menor do que -1. O mesmo vale para o cosseno. Esses são os limites do seno e do cosseno. Ok? Foi o que nós vimos resumidamente na nossa aula de terça-feira. Joia? Meus queridos, alguma dúvida até esse momento? A gente pode prosseguir então para a nossa aula de hoje? Sim ou não? Tem. Natália, ok? Mais alguém? Vivian, Tainara, Anthony, Breno. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Vivian, ok? De boas. Beleza. Então vamos prosseguir para o nosso assunto de hoje. Bom, meus queridos, hoje nós vamos ver efetivamente quais são as etapas para a gente calcular senos e cossenos trigonométricos. E eu sempre costumo dizer que não importa se você vai calcular seno, cosseno, tangente, secante, cossecante ou cotangente. A gente sempre vai seguir 4 etapas. 4 etapas sempre, ok? A primeira delas foi o que nós vimos na aula passada. Eu preciso saber onde o meu arco vai parar. Onde que é a primeira determinação positiva dele. Esse é o primeiro passo sempre. Onde ele vai parar. E vimos que se ele parar em cima dos eixos, você então vai pegar as suas coordenadas. Ótimo. Mas, se ele parar em qualquer um dos quadrantes, no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, então você vai localizar o arco, essa é a primeira etapa sempre. Onde esse cara vai parar. Uma vez localizado, nossa segunda etapa vai ser exatamente isso aqui. É o estudo do sinal. Segunda etapa é identificar se aquilo que você está calculando vai ter resultado positivo ou negativo. A trigonometria, gente, é fundamental o estudo do sinal. Tem muita gente, principalmente no ensino médio, trigonometria a gente trabalha no primeiro ano, fala assim, professor, acertei tudo, só errei o sinal. Meu querido, errou o sinal da trigonometria, você errou quase toda a análise trigonométrica. O sinal é de fundamental importância e é a nossa segunda etapa. Então, observe, meus queridos, que bom, lápis e ferramenta. Eu já estou ficando craque nisso agora. Meus queridos, se o seno é o nosso eixo vertical, ok? Eixo vertical, ele é positivo na parte de cima e negativo na parte de baixo. Então, meus queridos, se a primeira etapa nossa é identificar o quadrante em que o nosso arco vai parar, com esse quadrante você consegue saber se o resultado daquilo que você está calculando vai ter sinal positivo ou negativo. Então, seno, que é o eixo vertical, ele é positivo nos quadrantes que estão em cima, ou seja, primeiro e segundo quadrante. E ele é negativo nos quadrantes que estão embaixo, terceiro e quarto. Então, identificou o sinal, identificou o quadrante, automaticamente te permite identificar o sinal. O seno, então, positivo em cima, negativo embaixo. Já o cosseno, que é eixo X, o eixo X, ele é positivo à direita, negativo à esquerda. Então, os quadrantes que estão à direita têm cosseno positivo e os quadrantes à esquerda têm cosseno negativo. Positivo no primeiro e quarto, negativo no segundo e no terceiro. Ok? Então, etapa 1, identificar o quadrante através da primeira determinação positiva. Etapa 2, a partir do quadrante, identifique se o seno ou o cosseno que você está calculando, se é negativo ou positivo. Ok? Etapa número 3. Bom, agora você vai reduzir o ângulo ao primeiro quadrante. Por que isso? Porque a gente só sabe
os valores trigonométricos desses três arquinhos aqui, ó, 30, 45 e 60, que são três arcos localizados no primeiro quadrante. Então, você tem que associar os seus ângulos, os seus arcos, a algum desses três. Então, nós temos que reduzir o nosso valor a alguém que está no primeiro quadrante. E para isso, meus queridos, nós usamos a ideia dos arcos simétricos, que vimos na semana passada, ou o que a gente chama de regras de redução ao primeiro quadrante, que são essas 4 regrinhas que eu coloquei aqui. Se por acaso você parar em um arco que está localizado no segundo quadrante, para você reduzir esse cara, basta ver o quanto falta para ele atingir 180 graus. Por exemplo, se aparece aqui para a gente um seno de 120 graus, beleza? 120, eu não vou trabalhar com 120, eu vou reduzir o 120. Então, para isso, é só ver o quanto falta para esse cara atingir 180. Faltam 60 graus. Então, na verdade, você vai associar o 120 ao 60 graus. Beleza? Você vai calcular os valores relativos aos 60 graus. Alguém no terceiro quadrante, a regra de redução do terceiro quadrante é o quanto passa de 180 graus. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho um arco aqui de 210, localizado no terceiro quadrante, eu não vou trabalhar com 210, eu vou trabalhar com 30. Por quê? Porque é o quanto esse arco passou de 180 graus. Beleza? Então, os valores trigonométricos deles serão os mesmos valores trigonométricos do 30 graus. Quarto quadrante, opa, está errado aqui, eu preciso consertar. Bom ter visto isso aqui para eu gerar novamente o arquivo. É o quanto falta para 360 graus, ok? 360 graus. Então, por exemplo, se eu tiver um 315 graus, quarto quadrante, eu não vou trabalhar com 315, eu vou trabalhar com 45 graus, que é o quanto falta para 360. Beleza? Então, regra número 1, identifica o quadrante. Etapa número 1, identificar o quadrante. Etapa 2, o quadrante vai te dizer se o seu resultado é positivo ou negativo, identificar o sinal. Etapa 3, com o quadrante, eu consigo saber qual regrinha de redução eu vou utilizar para associar a algum ângulozinho meu, conhecido. E a etapa número 4 é você buscar dentro dessa tabela dos ângulos notáveis qual é o valor do seno, cosseno ou tangente que você precisa. Beleza? Etapa 1, quadrante. Etapa 2, sinal. Etapa 3, reduzir o ângulo. E etapa 4, buscar na nossa tabela trigonométrica o valor do ângulo já reduzido. Beleza? São essas as 4 etapas que nós sempre vamos trabalhar. Agora, fiz questão de colocar esse cara aqui, antes da gente começar os nossos exercícios, que é o seguinte. Meus queridos, embora seja possível na circunferência você trabalhar com arcos negativos é quando a gente gira no sentido horário. Aí os nossos arcos ficam negativos. É muito comum, quando você trabalha com arcos, ângulos negativos, acontecer uma confusão dentro da nossa cabeça. Então, não é que é uma obrigação, mas é uma sugestão minha, ok? Eu, particularmente, prefiro evitar esses vacilos que Anthony diz que ele fica pistola com essas coisas, e fica mesmo, ok? É algo que a gente sabe, ok? Então, eu prefiro evitar que a gente cometa alguns deslizes por trabalhar com arcos negativos, porque a gente tem que virar a chavinha na nossa cabeça e enxergar as coisas ao contrário, como se estivesse no português lendo de trás para frente, ok? Então, prefiro evitar. Então, meu querido, cada ângulozinho negativo, cada arco negativo, sempre vai possuir um outro ângulo, um outro arco positivo igual a ele. Seria mais ou menos isso aqui, meus queridos. Suponha que um arco negativo parta aqui do zero, que todos os arcos têm que partir aqui da origem, e ele caminhou no sentido negativo um arco de
digamos, 210 graus negativos. Menos 210. Ele veio e parou aqui, ó. 210 negativo está no segundo quadrante. Se fosse 210 positivo, estaria no terceiro quadrante. Então, virar essa chavinha, às vezes, dá um bugzinho, a gente desliza. Só que, meus queridos, se a trigonometria me interessa onde o arco vai parar, se eu vou parar num local, não importa se eu caminhei no sentido horário ou se eu caminhei no sentido anti-horário. Isso, para a gente, faz pouca diferença, porque na trigonometria me importa onde eu me encontro, onde eu vou parar. Então, caminhar no sentido negativo menos 210 seria a mesma coisa que caminhar no sentido positivo mais 150. Ok? Então, todo arco negativo tem sempre um arco positivo congruente a ele, igual a ele, que para na mesma posição. E observe que os dois fecham uma volta completa. Então, como é que eu transformo um arco negativo em arco positivo? Simples. Teoricamente, basta você ver em valor numérico quanto falta para completar uma volta, quanto falta chegar em 360. Então, se eu tenho 210 negativo, numericamente 210 para completar uma volta, faltam 150. Então, é o valor positivo congruente a ele. Ok? A ideia é essa, simples. Quanto falta para eu completar uma volta? Agora, teoricamente, isso aqui, ó. Considere um arco X que esteja entre menos 360 e 0, ou seja, um arco negativo. O arco positivo congruente, se você quiser calcular, ele é dado por essa expressão. Esse valor X negativo mais 360. Então, aqui estão alguns exemplos. Se eu tenho menos 45, ok? É só fazer menos 45 mais 360. Ou o contrário, 360 menos 45, 315. Se eu tenho menos 240, é só fazer menos 240 mais 360. Ok? Eu prefiro só usar a ideia seguinte. Bom, se eu tenho menos 240, numericamente, falta quanto para chegar em 360? 120 graus. Ponto. Ok? Então, vamos nos acostumar. É uma sugestão. Eu vou fazer isso sempre, tá? Encontrei um arco negativo, eu imediatamente transformo esse cara em positivo antes de efetuar aquelas 4 etapas nossas de cálculo, ok? Prefiro evitar qualquer coisa que me faça deslizar e errar algo de bobeira, beleza? Essa é a ideia. Joia? E aí, vamos parar de falatório e vamos praticar um pouquinho, beleza? Por exemplo, eu já começo, inclusive, com essa questão número 4, que está aqui ao lado, que trabalha justamente com essa transformação de um arco negativo em arco positivo. Beleza? Questãozinha de número 4. Então, por exemplo, está aqui, ó, menos 1425. Esse cara, ele deu várias voltas. Eu quero saber onde esse cara vai parar. Então, vou dividir isso aqui por 360. Por enquanto, esqueça aquele sinal negativo. Eu sei que o arco é negativo, esquece esse cara por enquanto. Essa divisão aqui, se eu não estiver enganado, vai dar 3. 3 e 3 vezes 360 dá 1080. 1080. Esquece esse cara aqui por enquanto, hein? Faz uma divisão normal. Vai sobrar 5. 12 menos 8 vai dar 4. Acho que 345 é isso, né? 345. Ok. Então, ele deu 3. Agora sim, terminei minha continha. Ele é um arco negativo. Então, ele girou 3 voltas no sentido negativo e parou em 345 negativo. Ok? Só que menos 345, se eu for converter esse cara em positivo,
Basta ver o quanto falta para ele se transformar em 360 graus, ou seja, faltam só 15 graus. Então, o menor arco não negativo, ou seja, positivo, côngruo a menos 1425, é o arco de 15 graus. Ok? Então, converter arcos negativos em positivos não é uma imposição, não é uma obrigação, mas é o que normalmente a gente faz na trigonometria, até para que a gente não cometa erros que são primários, erros simples de serem trabalhados. Entendido? Alguém quer falar comigo aqui? Deixa eu ver aqui. Prof, existe representação para seno, cosseno e tangente? Existe, Anthony. Existe. Só que aí a gente converte em positivo. Existe sim e é teórico demais. A gente até vai passar por isso de forma muito rápida. Eu acho que não é objetivo para Enem, ok? Trabalhar com transformações trigonométricas. Mas existe. Seno de menos 30, Anthony, é o que eu costumo fazer. Foi boa a sua pergunta, tá? Seno de menos 30. Sua pergunta foi essa. Ok. Beleza. Anthony, você pode enxergar isso aqui geometricamente, observar a figura, que é o seguinte, ó. Está aqui o ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico, ok? Você sabe bem, Anthony, que 30 graus é um ângulo famosinho, é um ângulo conhecido. E que você sabe que o seu ângulo de 30 graus, ou seu arco de 30 graus, ele tem uma coordenada x, que representa o cosseno, e ele tem uma coordenada y, que representa o seno. Beleza. Só que se você pegar o menos 30, Anthony, você está caminhando no sentido contrário, mas você está caminhando exatamente na mesma proporção. Menos 30 está aqui. Menos 30 é o simétrico do 30 com relação ao nosso eixo x. Ó. Um é o espelhamento do outro. Então, o menos 30 graus, ele tem, se a gente for observar aqui na figura, uma coordenada x e outra coordenada y. Observe que a coordenada x dos dois ângulos é a mesma. E a coordenada x representa cosseno. Então, cosseno de 30 e cosseno de menos 30 é a mesma coisa. Ok, Anthony? Já o seno, observe que por ser simétrico, o seno de 30 está na parte positiva. E o menos 30 está na parte negativa. Ou seja, eles têm o mesmo tamanho, mas eles têm sinais contrários. Então, você pode fazer essa análise visual, Anthony, beleza? Mas, se for pela parte de cálculo, então, a primeira coisa que eu sugiro, e é o que eu vou fazer, Anthony, é o seguinte. Primeiro, converter um arco negativo em positivo. Então, já vimos que para converter alguém negativo em positivo é ver o quanto falta para completar 360 graus. Então, seria isso aqui, ó. Seno de menos 30 é a mesma coisa que seno de 330. E aí, Anthony, agora eu começo as minhas 4 etapas de cálculo, que são, primeira etapa, identificar o quadrante. Bom, 330 graus está no quarto quadrante. Etapa número 1 é essa. Etapa número 2, Anthony, bom, no quarto quadrante, o seno, que é o que eu estou calculando, tem qual sinal? Bom, seno é eixo Y. Positivo em cima, negativo embaixo. Quarto quadrante está embaixo. Então, o seno é negativo. Beleza. Etapa 2, identificar o sinal. Etapa 3, Anthony, é reduzir esse ângulo. Reduzir. Eu não vou trabalhar com 330. E no quarto quadrante, a regra de redução é quanto falta para 360. Faltam 30 graus. Ok. E a etapa número 4 e última é buscar na nossa tabela trigonométrica o valor desse cara, já que você reduziu para alguém conhecido. Sendo de 30 é meio, porém a análise nossa do sinal me garante que o resultado é menos meio. Ok, Anthony? Tanto a forma geométrica, visual de se enxergar, quanto a forma a forma algébrica de cálculo. Tudo bem? Você entendeu?
Fala comigo. Ah, beleza. Você pode seguir qualquer um dos dois caminhos, tudo bem? Um deles você vai fazer um desenho, um esboço lá e trabalhar com isso aí. Eu já prefiro direto a parte do cálculo. É quase que automático, ok? Por quê? Porque essas 4 etapas vão servir para todas as relações trigonométricas. Tanto essas principais quanto as outras. Até secante, cossecante, cotangente, nós vamos usar as mesmas 4 etapas. Beleza? Então, eu prefiro usar isso daí, que é quase que universal. Beleza? Muito bem. Meus queridos, então, a partir disso aí, eu acho que a gente não fez essa número 6 na terça-feira. Veja se você enxerga isso comigo. Bom dia, linda. Diz para mim se vocês recordam a gente ter feito essa número 6. Eu acho que não. Eu acho que a gente só fez a 9 e a 4. 9, né? Perfeito. Então, vamos ao número 6. Meus queridos, incomoda vocês se eu resolver aqui ou lá naquele outro quadro é melhor? Tá bom, hein? Pode ser aqui mesmo? Beleza, então. Lá no outro, por exemplo, se precisasse, eu consigo enviar para vocês. Esse aqui é que eu não consigo enviar, caso vocês queiram. Beleza? Mas vamos aqui mesmo, então. Bom, meus queridos, aqui eu tenho uma expressão onde eu tenho 3 cossenos a calcular. Podia misturar seno, cosseno com tangente, com cossecante, não importa. O que eu sugiro é enxergar inicialmente cada um de forma isolada. Ok? Então, por exemplo, eu tenho 2.460. A primeira coisa que eu faço é enxergar esse cara de forma mais reduzida. 2.460. Se eu dividir por 360, isso vai me dar... acho que 7 é muito, deve ser 6. 6 é 0, 0, 6 é 6, 36, 3 é 6, 18, 18 com 3, 21. 2.160, ou seja, vai me sobrar 300 graus. Ok. Então, o cosseno de 2.460, foi o que ele me pediu, eu já vi que para a gente não interessa o número de voltas, me interessa onde ele para. Então, significa que obrigado, é a mesma coisa que cosseno de 300 graus. Ok. Aí entram e começam as nossas 4 etapas. Bom, cosseno de 300 graus está localizado no meu quarto quadrante. Quarto quadrante. Beleza. Gente, isso aqui você não precisa ficar escrevendo passo a passo, não. Ok? Vai chegar uma hora que a gente tem que fazer mais direto mesmo. Eu vou fazer isso só nesse início, principalmente quando chegar na hora das equações trigonométricas e das funções trigonométricas, ok? Que seja algo natural para a gente. Então, bom, quarto quadrante, meu cosseno é eixo X, positivo à direita, negativo à esquerda. Quarto quadrante está na direita, na parte positiva de X, então aqui é mais. E a regra de redução do quarto quadrante é o quanto falta para 360. Então, faltam 60 graus. Isso tudo vai ter que vir automaticamente na nossa cabeça, sem a gente precisar ficar escrevendo isso. Bom, e a quarta etapa é, cosseno de 60 na minha tabelinha é meio. E o resultado é positivo. Então, cosseno de 2.460 é mais meio. Ok? Esse foi o primeiro. Aí vem o segundo cálculo. Agora eu tenho cosseno de 1.110. Então, faz aí, acha a sua primeira determinação positiva, ou seja, onde o arco vai parar. Isso aqui dá 3. 3 vezes 360 dá 1.080. Resto, 30. 3 voltas e sobrou 30. Isso quer dizer que o cosseno daquele cara lá é a mesma coisa que cosseno de 30. E observe que 30 graus já é alguém que você conhece. Por que que lá em cima, dentro da nossa parte teórica da redução ao primeiro quadrante, por que que ficou vazio o primeiro quadrante?
Porque, meus queridos, o primeiro quadrante é onde estão os ângulos que a gente já conhece. Então, quando a gente cai direto no primeiro quadrante, a gente não precisa ter trabalho nenhum. É só buscar os valores que a gente já conhece desde a época dos triângulos retângulos. Ok? Então, foi o que aconteceu. Caí no cosseno de 30, meus queridos, cosseno de 30 a gente já sabe que é raiz de 3 sobre 2. Ponto final. Não tem que ficar fazendo análises trigonométricas. Beleza. E o terceiro e último é o 2.205 graus. Vamos dividir esse cara por 360. Isso vai dar 6, segundo a minha divisão ali, ó. 6 vezes 360, eu já tinha feito, dá 2.160. Então, quer dizer que vai sobrar 45 graus. De novo, deu 6 voltas e eu parei em 45 graus. Me interessa onde eu paro. E se eu parei diretamente no primeiro quadrante, não preciso fazer nada. Cosseno de 45, eu já conheço que é raiz de 2 sobre 2. Ponto. Então tá aí. Uma expressão com vários valores trigonométricos, encontra individualmente, beleza? Um por um. E depois retorna para a expressão. Eu vou retornar aqui uma vez que a gente já fez a número 9. Hein? Então ficou assim, ó. O primeiro cosseno deu meio. Meio. Vezes meu segundo cosseno deu raiz de 3 sobre 2. Dividido, o meu terceiro cosseno deu raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar raiz de 3 sobre 4 sobre raiz de 2 sobre 2, divisão de frações, repete-se a primeira, multiplica o inverso da segunda. Vou simplificar. Então, ficou raiz de 3, numerador, 2 raiz de 2 no denominador. Vou racionalizar esse cara. Raiz de 2. Final. Raiz de 6. Raízes podem se multiplicar ou dividir. E denominador, raiz de 2 com raiz de 2 fica 2, vezes um 2 que já existe do lado de fora. Raiz de 6 sobre 4, alternativa D. Beleza? Então, meus queridos, embora sejam questões muito teóricas essas aqui, ok? De vestibulares mais tradicionais, é exatamente isso que a gente vai precisar lá nas funções trigonométricas, que são as queridinhas atualmente do nosso Enem, ok? Onde a gente vai precisar calcular alguns senos, cossenos, tangentes, secantes, alguns específicos, ok? Então, mas o processo é sempre esse. Ângulo está muito grande, encontra onde ele vai parar. Divisão por 360. Identificou onde ele vai parar? Veja o quadrante. Que quadrante ele está? Esse quadrante vai te dizer se o resultado é positivo ou negativo e vai te dizer a qual ângulo você vai associar a alguém que você conheça, que é o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante, para que a gente possa manipular arcos conhecidos. Entendidos a questão número 6? 9h46 já, meu Deus do céu, tá louco. Entendido, gente? A número 6? Sim. Ok, sim, ok, beleza. Joia? Então, meus queridos, esse é o nosso, inclusive acho que é um dos fundamentos da trigonometria, que, repito, vai servir para tangente, para secante, cossecante, cotangente. Então, ó, sugiro essa restante dessa listinha aqui para vocês. Joia? Trabalhar com, por enquanto, senos e cossenos. Na aula da semana que vem, você vai receber um outro material, agora com as demais relações trigonométricas. Tangente, e a tangente, ela pode, por alguns, ser considerada uma relação trigonométrica básica, mas eu não enxergo assim, porque tangente é a relação de seno com cosseno, ela já depende dos senos e cossenos. Então, nós vamos ver essas relações trigonométricas secundárias, tangente, secante, cossecante, cotangente. Vamos também ver a relação fundamental da trigonometria,
com um foco diferente, mais prático e menos de cálculo, até porque a gente não tem tempo para isso, ok? Para que a gente depois possa avançar para as nossas equações trigonométricas, beleza? Então, na semana que vem, veremos as relações trigonométricas secundárias. Qualquer dúvida em relação a esses exercícios aí, lembre-se, pode mandar essas dúvidas, que a gente atende aí sempre que possível, joia? E reforço o convite, se você estiver de bobeira hoje à noite, hoje temos uma conversinha sobre física, assunto energia, que é, tanto não importa se é física ou se é na química, um assunto sempre muito cobrado no Enem, energia, ok? Hoje teremos uma dupla, professor J10 e professor Maurício Mal, beleza? Então, estão convidados. Se precisarem, eu envio os links para vocês acessarem, mas será um prazer tê-los hoje à noite conosco, às 18 horas. Natália, quero ver a sua presença ainda. Você está em todas, hein? Beleza? Fiquem com Deus, meus queridos. Bom fim de semana. E para quem puder, hoje à noite a gente se vê. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.